Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, provo o coração, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10. O primeiro desses dois versículos contém uma afirmação muito forte e na qual o mundo em geral não está disposto a acreditar. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, diz o nosso texto. Eu nego, diz o homem não convertido. É verdade que o meu coração é muito descuidado e irrefletido, mas, afinal, é um coração honesto. O coração é desesperadamente perverso, diz o texto. Nada disso, responde o pecador. Sei que negligencio muito os meios da graça e talvez não viva como deveria, mas tenho certeza de que no fundo tenho um bom coração. Quem pode saber disso? Pergunta o texto. Sei, somos informados. Ora, não fingimos ser santos como vocês querem que os homens sejam. E assim, amados, parece que há duas afirmações, e uma delas deve ser falsa. A Bíblia eterna está de um lado, e o raciocínio humano do outro. Deus diz uma coisa e o homem diz outra. Agora, tentarei persuadi-lo esta manhã que o relato das Escrituras sobre o coração é estrita e literalmente verdadeiro e correto. É uma semelhança fiel, uma imagem viva, e não deve ser suavizada e chamada de figurativa e extravagante, porque parece rude e simples, e não deixa espaço para a vanglória. Ó, que o Espírito Santo possa levar muitos de vocês a uma compreensão correta de seus próprios corações. É quase impossível dizer quão imensamente importante é ter uma visão clara de seu estado natural. Com o coração, o homem crê para a justiça. Em suma, a menos que você realmente conheça o caráter do seu próprio coração, você nunca valorizará o Evangelho como deveria. Você nunca amará o Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Você nunca verá quão absolutamente necessário era que ele sofresse a morte, a cruz, a fim de libertar nossas almas do inferno e nos levar a Deus. Desejo, portanto, em primeiro lugar, provar-vos a veracidade das palavras: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente perverso. Em segundo lugar, direi algumas palavras para lembrá-lo de que Deus sabe o que está dentro de você. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. E em terceiro lugar, apontarei em breve um único remédio que pode lhe fazer algum bem, se você quiser ser salvo. É meu sincero desejo e oração que todos vocês possam vir a Cristo e serem libertos da ira vindoura. Mas isso nunca acontecerá até que você esteja convencido do pecado. E você nunca estará completamente convencido até que saiba que a raiz, a fonte e a fonte do pecado estão dentro de você, até mesmo em seus próprios corações. Primeiro, agora, quanto ao engano natural e à maldade de cada homem, mulher e criança que nasce no mundo. Em primeiro lugar, o que diz a Escritura? Como está escrito? O que lemos? Ouça o livro de Gênesis. Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era apenas má continuamente. A imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. O primeiro livro dos reis, não há homem que não peque. O livro dos Salmos, o Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que entendesse e buscasse a Deus. Não, nenhum. O tolo disse em seu coração: Deus não existe, corruptos são eles, praticaram iniquidade abomináveis, não há quem faça o bem. O livro de Jó. Como pode ser limpo aquele que nasce de mulher? Quem pode tirar algo limpo de um impuro? Ninguém. O livro de Provérbios. Quem pode dizer: limpei o meu coração,
estou puro do meu pecado? O livro de Eclesiastes. Não há homem justo na terra que faça o bem e não peque. O coração dos filhos dos homens está totalmente disposto a fazer o mal. O coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e a loucura está em seus corações enquanto eles viverem. O livro de Isaías. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um segue o seu próprio caminho. Nós somos tudo como coisa impura, e todas as nossas justiças como trapos imundos. As palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus. Do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas são as coisas que contaminam o homem. As mesmas palavras mais plenamente em Marcos. De dentro do coração dos homens procedem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. Ó, este coração puro, este bom coração de que falam. Estes não são textos que descrevem apenas o caráter dos ímpios. Eles são escritos geralmente para toda a humanidade, para você, para mim e para o mundo inteiro, e deveriam ser prova suficiente daquilo que Salomão declara: aquele que confia em seu próprio coração é um tolo. Mas talvez você queira saber o que a história bíblica nos ensina sobre este ponto. É possível que vocês possam se gabar de que todos são textos únicos e provavelmente não significam algo tão forte quanto eu os fiz parecer. Não se deixe enganar. Você não encontrará nada que o encoraje a pensar bem de si mesmo. O caráter natural do homem é descrito em toda parte, nas mesmas cores. É tudo preto, muito preto. Talvez você, às vezes, tente pensar que a Bíblia é um livro que contém a história de muitos homens bons, um relato de bondade amorosa de Deus para conosco e um grande estoque de bons conselhos. Sem dúvida contém tudo isso, mas contém algo mais também. Contém a verdadeira descrição do coração do homem. Remove as frágeis coberturas que o orgulho e a presunção lançam sobre nossas disposições naturais e nos mostra o homem como ele realmente é. Fornece provas contínuas, do início ao fim, da maldade inata de nossos corações. Fornece-nos inúmeros exemplos de nossa inclinação para o pecado, a menos que sejamos restringidos e curvados pela graça de Deus. Ó amado, que vocês mesmos pesquisem as Escrituras sobre esse assunto. Não estou pregando minha própria doutrina. Estou lhe contando aquela verdade clara e humilhante que o Espírito Santo se esforça de todas as maneiras possíveis para introduzir em nossos corações, naquele abençoado volume que foi escrito para nossa advertência. Dificilmente você poderá recorrer a uma única parte da história bíblica em que esta doutrina não esteja predominante. Olhe para os homens antes do dilúvio. Quem teria pensado com o paraíso como testemunha diante de seus olhos, pois até o dilúvio o paraíso estava na terra? Quem teria pensado que eles poderiam ter virado as costas para Deus e estragado a todo tipo de luxúria de pecado? E ainda assim eles fizeram isso, apesar de todos os avisos, e Deus foi obrigado a afogar o mundo inteiro, exceto 8 pessoas. Olhem para os homens depois do dilúvio. Sem dúvida, esperaríamos que todos fugissem do pecado como se este fosse uma serpente, lembrando-se da ira de Deus contra a iniquidade. E ainda assim, eis que a primeira coisa que encontramos é o chamado de Abraão e a sua família para preservar a lembrança de Deus na terra. O mundo inteiro tornou-se tão pecaminoso e idólatra que o Senhor Jeová foi obrigado a interferir, por assim dizer, de uma maneira especial e escolher a casa de um homem para que ele não fosse totalmente esquecido. E para que você não imagine que as coisas não foram tão ruins e que esse chamado de Abraão não é tão necessário, o próximo evento que encontramos é a destruição de Sodoma e Gomorra por causa de sua abominável maldade. Veja a história de Israel, a própria família escolhida. Eles desceram ao Egito e habitaram lá.
e 200 anos depois, eles retrocederam tanto nas coisas espirituais que esqueceram o nome de Deus de seus pais. Eles foram retirados por milagre com mão poderosa, e ainda assim mal haviam chegado ao deserto quando murmuraram e desejaram retornar ao Egito. Eles foram levados para a terra de Canaã e receberam as mais puras e melhores leis, e ainda assim Josué mal foi enterrado quando eles se afastaram dos ídolos. Vez após vez, você lê sobre eles estarem em difícil cativeiro por causa de seus pecados. Vez após vez, você lê sobre Deus libertando-os, e ainda assim, alguns anos, e tudo parece ter sido esquecido. O Senhor lhes deu juízes e reis, e sacerdotes e profetas, e ministros, e pregações e advertências, e ainda assim a sua história, com algumas exceções, é uma história de incredulidade, apostasia, transgressão e crime, até o dia em que crucificaram o próprio Senhor Jesus Cristo. O que você pode dizer sobre essas coisas? Se alguma vez existiu uma nação livre de tentações externas e indução ao pecado, foram os judeus. Eles estavam cercados por todos os lados pelas regras mais estritas, que os impediam de se misturar com outras nações. E mesmo assim, você vê o que eles eram. Você só pode explicar isso tomando a razão bíblica. Eles tinham a raiz de todo o mal dentro deles. Eram homens como nós, como tais, tinham corações enganosos acima de todas as coisas e desesperadamente perversas. E como muitos entre nós, eles não acreditaram e então caíram. Mas não deixarei a Bíblia aqui. Digo ainda que dificilmente você poderá recorrer a uma única família, mesmo dos melhores servos de Deus, na qual a corrupção natural de nossos corações não apareça mais ou menos em algum dos ramos. O primogênito na casa de Adão foi Caim, um assassino. A família de Noé, aquele homem justo, continha Cão, o ímpio pai de Canaã, a raça amaldiçoada. Abraão foi o pai de Midian, um povo idólatra que enganou Israel no deserto. Isaque foi o pai de Esaú, aquela pessoa profana. Jacó foi o pai de Ruben, que contaminou a cama de seu pai. Eli, o sacerdote do Senhor, foi o pai de Rofini e Finéias, que fizeram o povo abominar a oferta de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi o pai dos imorais Absalão e Aminon. Ezequias, aquele homem bom, foi o pai de Manassés, o mais ímpio dos reis de Judá. Por que estou lhe contando essas coisas? Digo-lhes que lhes mostrem que apenas a boa educação e o bom exemplo não podem tornar nossos filhos piedosos sem a graça de Deus, e para mostrar quão profundamente enraizada está a corrupção de nossas disposições naturais. Mas irei ainda mais longe. Eu digo que dificilmente você pode recorrer a um único personagem entre os homens santos descritos na Bíblia que não tenha caído para seu próprio horror e consternação em um momento ou outro. Noé plantou uma vinha e um dia foi encontrado bêbado. Davi cometeu adultério com a esposa de Urias. Pedro negou seu Senhor 3 vezes. O que isso prova? Isso prova, sem sombra de dúvida, que os mais excelentes da terra descobriram que a raiz de toda a sua pecaminosidade está dentro deles. Eles nunca se vangloriariam da pureza ou da bondade de seus corações. Todos eles registram a verdade de que, embora Satanás faça muito e o mundo faça muito, ainda assim, afinal de contas, o grande inimigo está sempre dentro de nós. É um coração enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Faça uma pausa, amado, por um instante e pense nisso. Os homens que eram amigos de Deus, que viviam mais intimamente com Ele, eram aqueles que encontramos mais amargamente tristes e lamentando por causa de seus corações pecaminosos. Certamente o coração deve ser mais traiçoeiro do que você suponha. Bem, talvez você diga que tudo isso pode ser verdade. Os homens sobre os quais lemos na Bíblia certamente pecaram muito,
mas agora as coisas estão alteradas. Vivemos sob a luz do Evangelho. As coisas podem certamente ser alteradas em alguns aspectos, mas o coração permanece o mesmo. Não consigo ver a menor prova de qualquer mudança aí. Enquanto todo jornal contiver relatos de crimes de uma forma ou de outra, de todas as descrições, enquanto as cadeias e prisões estiverem cheias e novas forem continuamente construídas, enquanto centenas e milhares de pessoas forem julgadas e punidas todos os anos e nos próximos anos houver outras tantas pessoas cometidas, enquanto os homens fizerem do dinheiro um ídolo e jurarem e pedirem a Deus que condene suas almas e violarem o dia de sábado de todas as maneiras possíveis, e a igreja que testemunha contra tudo isso, por enquanto declararei que a única razão possível que pode ser dada para isso é o relato claro do meu texto. O coração natural de cada homem é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente perverso. Deve haver alguma causa oculta e fonte de pecado dentro de nós, ou os homens nunca seriam culpados de tamanha loucura. Mas não vou detê-los com provas desta natureza, que todos vocês devem conhecer. Prefiro colocar diante de vocês algumas questões que talvez muitos de vocês não tenham considerado. Qual é então a razão pela qual os homens são tão ativos e diligentes em seus negócios e tão descuidados com suas almas? Eles entregam todo o seu coração, alma e mente ao trabalho, ao plantio, à construção e à jardinagem. Levantam cedo e vão dormir tarde. Eles se agitam, eles estão falando sério, eles acham errado não ser diligente e trabalhador. Mas quanto a servir a Deus, eles parecem pensar que é seu dever ficar parado e não fazer nada. Qual é a razão pela qual os homens sempre têm tantas desculpas para apresentar no serviço de Deus? O mais ridículo, o mais insignificante parece satisfazê-los, e ainda assim eles sabem que se dessem tais desculpas a um mestre terreno, seriam demitidos imediatamente de seu emprego. Qual é a razão pela qual os homens prestam tanto respeito aos que estão acima deles na terra? O seu senhorio, o seu senhor, os ricos e os nobres são sempre tratados com devida reverência e deferência, e ainda assim o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador e Juiz de todas as coisas, é honrado quando é conveniente, como se fosse um favor frequentar sua casa e ouvir seus ministros. Qual é a razão pela qual os homens podem dar nomes suaves e suavizar práticas que Deus detesta e falar de um adúltero como um homem alegre, de um bêbado como um homem alegre, e um folião desenfreado como um homem feliz, enquanto aquele que está se esforçando para se apegar a Cristo é chamado de tolo, e quem tem uma consciência sensível é chamado de tacanho, e aquele que tem sede de santidade é chamado de fanático piedoso? Qual é a razão pela qual muitos podem falar muito e demonstrar muito conhecimento sobre os assuntos deste mundo, mas são despreocupados, silenciosos e ignorantes sobre as suas almas? Qual é a razão pela qual muitos podem se lembrar de tudo de ruim que encontram, mas esquecem o que é bom? Qual é a razão pela qual muitos ouvem falar de outras pessoas morrendo e nunca olham para o seu próprio estado? Qual é a razão pela qual muitos podem ver a morte chegando perto de suas portas e ainda assim negligenciar os preparativos para recebê-la? Amado, essas coisas são surpreendentes, mas não são verdadeiras? O homem tão sábio, tão prudente, tão atencioso quanto à vida presente, parece um tolo na questão do mundo vindouro. E por quê? Ele tem dentro de si um coração enganoso, acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso. E qual é a razão pela qual os homens que professam e se autodenominam cristãos muitas vezes criticam as doutrinas que ouvem ser pregadas e dizem que devem estar erradas, que não podem ser a verdade de Deus? São muito humildes, muito rígidos
E ainda assim eles irão não se dar o trabalho de olhar suas Bíblias para ver se essas coisas são realmente assim. Qual é a razão pela qual tantos continuam dizendo que sabem todas essas coisas e ainda assim nunca as fazem? Eles estão quase prontos a ficar ofendidos se duvidarmos de seu conhecimento do Evangelho, mas aí param. O seu conhecimento não parece fazer a menor diferença nas suas vidas. Qual é a razão pela qual tantos usam as formas externas da religião, mas nunca oram em segredo? Eu sei que alguns de vocês não oraram ontem à noite nem esta manhã. Qual é a razão pela qual tantos ouvem o evangelho pregado semana após semana e nunca o aplicam a si mesmos e saem da igreja tão frios e indiferentes, como se tivessem ido ser testemunhas de instruções dadas aos seus vizinhos, mas não destinadas a si mesmos? Qual é a razão pela qual tantos se encorajam com a ideia de que no final de tudo ficará bem e ainda assim não conseguem dizer porquê? E tantos fazem uma grande profissão, tentam enganar os ministros, como se Deus não visse tudo. E tantos desejam ter um nome de cristãos espirituais na terra, que claramente não estão carregando a cruz nem mostrando a mente que estava em Cristo Jesus? Verdadeiramente, amados, há apenas uma razão a ser dada, e essa é a razão bíblica, conduta como a que descrevi. E você sabe que mencionei questões de ocorrência cotidiana. Tal conduta é tão diferente da maneira pela qual os homens agem em relação ao cuidado de seus corpos e das coisas deste mundo, que deve haver alguma razão oculta, alguma fonte secreta do mal dentro de nós. Digo que é impossível observar quão diferentemente os homens geralmente vivem dos preceitos claros da Bíblia. É impossível considerar o número e a variedade de maneiras pelas quais a lei de Deus é continuamente quebrada e não ver a prova mais contundente de que o coração natural do homem é realmente mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente perverso. Verdadeiramente foram acrescentadas as palavras. Quem pode saber disso? Quem poderá compreender como os homens podem fechar os olhos a tal luz e viver da maneira que muitos vivem? Jó pensava que conhecia o seu coração, mas veio a aflição e ele descobriu que não conhecia. Davi pensava que conhecia o seu coração, mas aprendeu através de uma amarga experiência o quão lamentavelmente estava enganado. Pedro pensou que conhecia seu coração e em pouco tempo estava se arrependendo em lágrimas. Ore, amados, se vocês amam suas almas por alguma compreensão de sua própria corrupção. Os verdadeiros santos de Deus nunca descobrem a excessiva pecaminosidade daquele velho homem que há neles. Segundo, prometi dizer algumas palavras sobre a segunda parte do meu texto, mas não vou detê-lo por muito tempo. Lemos: Eu, o Senhor, examino a mente, provo o coração, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Há duas coisas escritas aqui. Uma é que, embora você não conheça seus próprios corações, o Senhor Deus Todo-Poderoso conhece e os vigia de perto. A outra é que um dia Ele irá chamá-lo para prestar contas e julgá-lo de acordo. E você não observou aqui o que a mente do Espírito aponta? Alguns homens podem dizer: Deus não será extremo ao marcar o que está errado. Terei paz, embora ande na imaginação do meu coração. Mas o profeta varre esses refúgios de mentiras, alertando-nos sobre a busca e o julgamento imediatamente após ele nos declarou o engano do coração do homem. Lembre-se agora, ó homem não convertido, que Deus colocou seus pecados secretos à luz de seu semblante, as imaginações mais vis do seu coração perverso, as ações que você tão cuidadosamente escondeu da vista dos homens, os pensamentos abomináveis dos quais você não gostaria que seus amigos mais queridos suspeitassem. Tudo foi visto completamente por aquele puro e santo que irá um dia ser seu juiz. Lembre-se de que a ira de Deus é revelada contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade na injustiça,
que os ímpios serão lançados no inferno, e também todas as pessoas que se esquecem de Deus e negligenciam tão grande salvação, que o inferno é uma desgraça eterna. 10.000 anos passarão, e o verme e o fogo serão exatamente o mesmo. Você não gosta de acreditar no relato que demos sobre o seu coração natural, mas olhe para trás, para a sua vida, e conte-nos um único dia em que você fez tudo o que Deus exigiu e não deixou nada por fazer. Você não consegue encontrá-lo. E o que você fará quando cada um dos 365 dias, em cada um dos 20, 40, 60 anos que você pode ter vivido e ver a luz, quantos milhares de pequenos pecados que você agora esquece aparecem e Deus pergunta: o que você tem a dizer? Por que essas coisas não deveriam condená-lo? Oh, não se engane. Mas tenha em mente que Tiago disse que uma única ofensa o tornará culpado, que Jesus ensina que, no relato de Deus, um pensamento ou um sentimento é tão ruim quanto um ato exterior, que um olhar lascivo é adultério e esse ódio é assassinato. Amado, você está se sentindo disposto a dizer: nesse ritmo quem pode ser salvo? E tentarei dar-lhe muito em breve a resposta bíblica. Tentarei apontar o caminho. Na verdade, em qualquer plano terreno, a salvação seria impossível. Mas com Deus todas as coisas são possíveis, e Deus colocou diante de nós um caminho pelo qual o mais vil pode chegar ao céu. Vocês estão pensando que fui longe demais, que falei com muita veemência, mas não podem dizer que fui além da Bíblia, nem ainda além do livro de orações que vocês usaram hoje e se autodenominaram pecadores miseráveis. Eu digo, então, ó pecadores miseráveis, embora seus corações sejam enganosos acima de todas as coisas e desesperadamente perversos, embora não haja saúde espiritual em vocês, eu digo que Deus ama excessivamente os pecadores. Ele deu seu Filho unigênito para sofrer pelos seus pecados, e agora todo aquele que nele crê não perecerá, não será condenado, terá a vida eterna. Quem pode ser salvo? Todos, eu respondo, que desistem de suas iniquidades e sofrem por elas, e colocam toda a sua confiança em Jesus Cristo. Mas esses corações enganosos? Arrependa-se e creia, e Deus os levará no sangue da cruz, os fará como se fossem novos, os criará novamente em justiça e verdadeira santidade, os encherá do Espírito Santo, colocará amor onde havia ódio ou indiferença, colocará paz onde havia dúvida e ansiedade, porá força onde havia maldade. Na verdade, o seu pecado realmente é abundante, mas você descobrirá, se apenas tentar, que a graça é muito mais abundante. Ó vocês, pecadores miseráveis, que agora estão pensando bem sobre o próprio estado e não alarmados com suas almas e bastante ofendidos com a imagem que desenhei de seus corações. Devo dizer nossos corações, pois o meu coração é naturalmente tão abominável como os seus. Ó pecadores miseráveis, rogo-lhes que orem a Deus para que possam ver claramente a corrupção de sua natureza. Digo aos jovens entre vocês que seus corações são desesperadamente perversos, e enquanto vocês adiarem o arrependimento e o clamor a Deus, vocês serão como uma criança brincando com uma navalha, vocês serão como um tolo brincando com um tigre. Eu digo àqueles entre vocês que estão progredindo na vida: seus corações são desesperadamente perversos, e enquanto vocês se conterem e falarem sobre um momento mais conveniente para se achegarem a Cristo, vocês estarão acrescentando pedra sobre pedra e tijolo sobre tijolo a esse grande muro que construístes entre vós e o reino dos céus. Seus corações são mais enganosos do que todas as coisas e, a menos que sejam mudados, a Bíblia diz que vocês certamente perecerão. Mas em nome do meu amoroso Mestre, ofereço-lhe um remédio completo.
Eu proclamo a vocês a salvação mais gratuita. Rogo-lhe que não o rejeite. Venha Jesus. Ele veio não para salvar os sábios aos seus próprios olhos, mas para buscar aqueles que estão perdidos. Vinde ao Cordeiro de Deus. Ele tira os pecados do mundo. E embora seus corações estejam cheios de iniquidade, eles serão transformados. Mas guarde minhas palavras. Deus testemunhou que, a menos que você escolha este caminho, o caminho do arrependimento e da fé, você não terá salvação. E quanto mais livres e graciosos forem as ofertas que você rejeita, tanto mais pesadamente você será julgado no último dia. Buscai o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem injusto os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, e ele terá misericórdia dele e ao nosso Deus, pois ele perdoará abundantemente.